Nesse módulo maturidade, nós vamos usar essa apostila que vocês já receberam, ok? E todo o conteúdo que será ministrado você vai encontrar nesse material. Então, o pastor Gilberto, na última quarta-feira, iniciou com vocês esse módulo falando sobre o plano de redenção. E eu estarei ministrando sobre crescimento espiritual, ok? Então, nós vamos ter alguns encontros falando sobre esse tema, crescimento espiritual, que é o primeiro assunto dessa apostila, na página 5, aliás, a partir da página 7, vocês poderão me acompanhar. Vocês estão observando que temos aí uma barra lateral para anotações, para que facilite o acompanhamento da ministração da aula. E no final do conteúdo desse assunto, crescimento espiritual, nós temos vários exercícios, são perguntas para fixação do conteúdo, ok? Na página 47, 48 e 49, tudo bem? Ok. Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Esse texto que nós vamos meditar agora será um texto que vai servir como base, um fundamento para aquilo que nós vamos compartilhar no módulo maturidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amém? Quantos estavam aqui no módulo lideranças? Levante sua mão, por favor. Ok. O módulo liderança, ele tem um propósito de compartilhar ferramentas para que você seja equipado para ser um líder eficaz, frutífero na casa de Deus. O módulo maturidade, que é o que vocês estão agora cursando, ele tem o objetivo de compartilhar princípios para que você tenha principalmente revelação da palavra e que se resulte naquilo que o módulo propõe em maturidade espiritual. Então, enquanto o módulo liderança, o alvo é compartilhar ferramentas, estratégias, o módulo maturidade, o alvo é compartilhar princípios. E muitos dos princípios que nós vamos aprender aqui juntos estão fundamentados nesse texto que nós vamos ler agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23. Os irmãos estão aqui comigo? Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está falando sobre a natureza tríplice do homem, que é composta por essas três partes. Vamos falar juntos: espírito, alma e corpo. Mais uma vez vamos falar: espírito, alma e corpo. Portanto, o homem, ele possui uma natureza tríplice, formada por espírito, alma e corpo. Uma questão importante para esclarecermos desde o início é que espírito e alma não são sinônimos. Na verdade, são duas partes distintas. Abra lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12. O autor de Hebreus vai nos esclarecer algo a respeito disso. Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é apta para separar alma e espírito. Então, veja bem, se alma e espírito fossem a mesma coisa, qual seria então a necessidade da palavra de Deus
em separá-los, em distingui-los. Então a palavra de Deus os separa porque não são a mesma coisa, ok? E na verdade é muito importante, é fundamental, eu diria que é imprescindível que todo crente saiba a diferença entre a alma e o espírito. É muito importante que você saiba identificar o que é a alma e o que é o espírito, perceber a diferença. Isso é chave para que você tenha uma vida cristã que flui, para que você tenha um ministério frutífero, é chave para que você possa servir a Deus da forma apropriada, porque aqueles que misturam o que é da alma e o que é do espírito, como que eles saberão que de fato Deus está falando com eles? Como que você terá clareza que você está tendo uma direção de Deus para que você faça algo? Aquilo teve origem na sua alma, na sua mente, ou é fruto das suas emoções, ou aquilo é uma direção do Espírito de Deus no seu espírito. Então é muito importante que você saiba a diferença e consiga identificar qual é a voz da alma e qual é a voz do espírito. Na verdade, eu apresento aí para vocês 7 razões do porquê é tão importante saber a diferença e saber perceber, distinguir alma e espírito. A primeira razão está aí na apostila, porque Deus ele é espírito. Então diga comigo, Deus é espírito. Então João capítulo 4, nós vamos abrir muito a Bíblia, amém? Então diga assim, cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo mais da Bíblia. João 4, verso 24, o texto diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele é espírito, essa é a essência de Deus, a natureza de Deus. Deus não é uma matéria física, Deus não é uma ideia, Deus é espírito. Qual que é a implicação prática dessa afirmação? Se Deus é espírito, se essa é a natureza, a espécie de Deus, a essência, para que eu possa ter contato ou comunhão com qualquer coisa de forma plena, eu preciso compartilhar da mesma natureza. Então, eu tenho cachorros em casa. É possível que muitos aqui tenham também. Por mais que você tente se comunicar com aquele animal, ele não vai te compreender completamente. Concorda comigo? Graças a Deus que não. Isso é um bom sinal para você. Mas, por mais que você fale, tente se comunicar, você nunca vai conseguir ter uma comunhão plena, íntima e um relacionamento de fato profundo, porque são seres de espécies distintas. Não são seres da mesma espécie. Então, por mais que você fale, ele não te compreende completamente. E quando aquele cachorro também late para você, você não compreende o que ele diz, correto? Porque são seres de espécies diferentes. A questão é, Deus ele é espírito, e nós somos um espírito. E por isso somos seres da mesma espécie, e podemos ter comunhão, relacionamento, intimidade. Então Deus ele cria o homem para que o homem seja um ser espiritual, para permitir essa intimidade, essa comunhão e esse relacionamento que ele deseja ter com o homem. Agora, se você não consegue perceber o seu espírito humano, como então você poderá ter uma plena comunhão com Deus? Se você não conseguirá o seu espírito humano, como então você conseguirá realmente desenvolver esse relacionamento, essa intimidade e essa comunhão que Deus deseja ter conosco? Se Deus é espírito, ele é percebido pelo espírito. Se Deus é espírito, nós nos relacionamos com Deus também no espírito. Amém?
Então é no Espírito que temos comunhão com Deus, é no Espírito que ouvimos a voz de Deus, é no Espírito que nós percebemos a direção de Deus. Você não toca em Deus, você não vê Deus com seus olhos naturais. Deus, ele é percebido no seu espírito. Então, identificar o seu espírito humano é algo chave, é algo crucial para que você possa desenvolver essa maturidade espiritual. Amém? Quando Deus cria o homem, vamos voltar lá para a escola dominical, ele forma do pó da terra o boneco de barro, o corpo do homem, o corpo, mas não tem vida ainda. E naquele boneco de barro ele sopra, ou seja, ele sopra o quê? O espírito, que é o que nós chamamos de espírito humano. Todas as vezes na sua Bíblia em que a palavra espírito, por exemplo, está com E minúsculo, está se referindo ao espírito humano. Quando está com E maiúsculo, se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Amém? Então, do boneco de barro, do pó da terra, Deus forma o boneco de barro, que é o seu corpo, esse tabernáculo terrestre, e sopra nele o fôlego de vida, o Espírito. E a partir do encontro do Espírito com o corpo, o homem então se torna alma vivente. É a formação da alma. Mas diga comigo, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Então diga mais uma vez, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Então você não é uma alma, você a possui. É por isso que você pode não ser governado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos, porque eles são enganosos. Aquele crente que é um crente almático, é aquele crente que vive de acordo com os seus sentimentos e as suas emoções. A vida cristã para ele, ela é volúvel, inconstante, porque um dia ele quer algo, no outro dia ele já não deseja mais aquilo. Se ele for conduzido por aquilo que ele deseja, ele terá uma vida cristã totalmente inconstante. Estão compreendendo? Você é casado, um dia você acorda e pensa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter casado com essa mulher. Deus é bom. Amém? Só que parece que talvez tenha um dia que você acorda, o que você pensa? Onde que eu fui amarrar meu jegue? Assim que fala? Então você não pode viver pelos seus sentimentos, porque eles são enganosos. Estão compreendendo? O homem foi criado para ser um ser espiritual, mas a partir da queda do pecado, ele passa a ser um ser almático. Nós vamos esclarecer mais isso aqui, estou apenas introduzindo. Ele passa a não ser mais governado pelo espírito, ele passa a ser governado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Estão aqui comigo? Mas você é um espírito, possui uma alma. Eu possuo esse celular, não é ele que me possui. Se eu o possuo, eu posso colocá-lo dentro do bolso, posso colocá-lo em cima do púlpito. Estão compreendendo? Posso colocá-lo em cima da cadeira, enfim, eu possuo uma alma. Então eu posso controlar as minhas emoções e os meus sentimentos. Não preciso ser controlado por elas. Estão aqui comigo? Por isso que a Bíblia diz em muitos momentos, alegrai-vos. No sentido que você decide se alegrar. Você escolhe se alegrar. Independente do relatório do natural à sua volta. Independente das circunstâncias ao seu redor. Você pode decidir se alegrar no Senhor. Por quê? Porque você possui uma alma, não é ela que te possui. Você é um ser espiritual. Amém? Então diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Segundo lugar, o novo nascimento é algo que acontece aonde? No espírito. João capítulo 3, no verso 6, você sabe que quando o homem caiu no pecado,
ele passa agora a ter uma natureza de pecado, uma natureza de morte espiritual. Ok? Eu vou falar algo que provavelmente não está na apostila, você pode anotar. Existem 3 tipos de mortes na Bíblia: morte espiritual, morte física e morte eterna. Vou repetir: morte espiritual, morte física e morte eterna. Uma coisa que você precisa ter em mente é que morte na Bíblia não é aniquilação. Morte na Bíblia não é deixar de existir. Morte é separação. Então, o que seria a morte espiritual? É a separação do homem de Deus, que foi provocada a partir do pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, quando o homem morre espiritualmente, não quer dizer que ele deixou de existir, mas quer dizer que agora o espírito do homem está separado do espírito de Deus. Antes eles tinham plena comunhão. Quando Deus pergunta no jardim, após o pecado: Adão, aonde tu estás? Deus não está querendo saber a localização geográfica de Adão no jardim. Deus estava perguntando: Adão, aonde tu estás? Por quê? Porque Deus não estava mais achando Adão nele. Porque aquela comunhão, aquela intimidade foi quebrada a partir do pecado. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o que seria a morte espiritual? Separação. Exatamente. Segundo tipo de morte, física. O que seria a morte física? Uma pessoa, quando morre fisicamente, ela deixa de existir? Não. Mas o espírito humano dela agora está separado do seu corpo. Mas de fato a pessoa não deixa de existir. Por quê? Após a morte física, ou ela viverá eternamente com Deus, que é o que nós chamamos de vida eterna, ou ela viverá eternamente sem Deus, que é o terceiro tipo de morte, que nós chamamos de morte eterna, que a Bíblia também chama de lago de fogo. É a eterna separação do homem de Deus. Vocês estão aqui comigo? Então, o que significa morte? Separação. Quantos tipos de morte nós temos? Quais são elas? Física e eterna. Estão aqui? Quando o homem então pecou, ele passa agora a ter uma natureza de morte. Será que eu consigo aqui 2 voluntários para me ajudarem rapidinho? Sem nenhum, não vou deixar, isso, só mais um agora. Não vou arrancar pedaço de ninguém, fiquem tranquilos. Ok, então nós temos aqui 2 voluntários, que na verdade são 2 mangueiras. Uma mangueira por um lado cheia de mangas, faz cara de mangueira para eles, por favor. Uma mangueira grande, cheia de mangas, entra no personagem, mangas grandes, mangas suculentas, poderosas, estão vendo aqui? Sim ou não, irmãos? Ah, por outro lado nós temos uma mangueira pequenininha, mirradinha, magrinha, sem nenhuma manguinha. Essa é uma pergunta muito importante. Qual mangueira é mais mangueira do que a outra? Preste atenção. Essa mangueira aqui é cheia de mangas. Essa mangueira aqui não há nenhuma manga, nem uma pequenininha. Qual mangueira é mais mangueira do que a outra? Vou perguntar mais uma vez. Qual mangueira é mais mangueira do que a outra? As duas são mangueiras da mesma forma. Sim ou não? Porque o que faz uma mangueira ser mangueira, preste atenção, não é a quantidade de mangas que ela possui, mas é a sua natureza.
porque ela possui essa natureza, ela vai produzir mangas. O homem, quando ele pecou e passou a ter uma natureza de pecado, de morte espiritual, ele não se tornou uma mangueira, ele se tornou uma pecadeira. Ou seja, tudo o que ele passa a saber produzir é pecado, porque ele está agindo de acordo com a sua natureza. Então por que o pássaro voa? Porque é a natureza dele voar. Por que o peixe nada? Porque é a natureza dele nadar. E por que o pecador peca? Porque ele possui uma natureza de pecado. Então aquela história, como a gente escuta às vezes, fulano de tal é uma pessoa íntegra, honesta, correta, é melhor do que muito crente aí. Só faltava ser crente. E quando ele converter, nem vai precisar mudar muita coisa na vida dele. Ele só precisa nascer de novo. Essa conversa existe? Por que não? Porque é uma questão de natureza. Se ele não nasceu de novo, se ele não nasceu do Espírito, se ele não nasceu de Deus, qual que é a natureza que ele possui? De pecado. Não tem nenhuma manga ali. Mas qual que é a natureza que ele possui? De pecado. Mais cedo ou mais tarde, alguma manguinha vai aparecer. Então o homem, quando a gente escuta essas coisas nos noticiários, e um tempo que a gente vive hoje no país, que parece uma novela, cada dia uma notícia, sim ou não? O homem natural está apenas agindo de acordo com a sua natureza. Qual que é a natureza dele? De pecado, de morte. Qual que é a solução para esse homem? Nascer de novo. Muito obrigado, vocês dois. Deus abençoe. Muito obrigado. Palmas para ele, gente. Então, qual que é a solução para esse homem? Novo nascimento. A partir do novo nascimento, o espírito dele será recriado. Presta atenção. Não será recalchutado, não será restaurado. Quando você nasceu de novo, no dia que você creu com o coração e confessou com a sua boca, recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, nesse dia você nasceu de novo, e nesse dia o seu espírito ele foi recriado. Por isso que Jesus diz, em João capítulo 10, verso 10, o que ele diz? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Existem 3 palavras para a vida no grego. Bios, que é a vida natural, física, animal, da onde vem a palavra biologia. Psique, que é a vida da alma. E zoe, que é exatamente essa palavrinha que está em João 10:10, que significa a vida do próprio Deus. Presta atenção. O homem, quando pecou, passou a ter uma natureza de morte. E essa natureza de morte, de pecado, ela é transmitida hereditariamente. De Adão para os seus filhos, para os seus filhos, para os filhos dos filhos, enfim, até que chegou até você. E porque todo homem possuía essa natureza, todos nós éramos inimigos de Deus. Odiávamos tudo aquilo que diz respeito a Deus. A Bíblia diz que nós éramos filhos do diabo, porque possuíamos essa natureza de pecado. Estão aqui comigo? Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Ou seja, ele veio trazer para a terra novamente a vida que o homem havia perdido no Éden. Eu vim para que tenham zoe, a vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus. E nós recebemos essa vida a partir da experiência que nós chamamos de novo nascimento. Não, você não está aqui comigo não. Você recebeu a vida do próprio Deus em você. A natureza, a habilidade. Antes da realidade da redenção,
e é por isso que uma matéria se liga a outra, não havia nenhum homem que possuía essa natureza, essa vida, somente Jesus. Mas a partir dele, uma nova raça, uma nova espécie, um novo homem foi formado, gerado. Esses homens e mulheres hoje possuem a vida de Deus, a natureza de Deus. É por isso que nos 4 evangelhos, Jesus é chamado de unigênito, o único Filho de Deus, o Deus unigênito, Jesus, o único Filho, que ele era plenamente homem e plenamente Deus, amém? Mas a partir da ressurreição, ele é chamado agora de primogênito. Não é possível. Você sabe que o diabo, ele não é inteligente, ele é persistente, talvez, mas não inteligente, e ele achou que com a morte de Jesus, o problema dele estava resolvido. E ele achou que com a morte de Jesus, ele havia de fato triunfado. Mas qual que é o problema? Jesus morre como unigênito, mas ele ressuscita como primogênito. Porque antes era um, agora são muitos filhos de Deus. Se tem o primeiro é porque tem o segundo, se tem o segundo tem o terceiro, se tem o terceiro tem o quarto, se tem o quarto tem o quinto, e tem você que é filha de Deus, amém? E tem a mesma vida, a mesma natureza, a mesma graça, a mesma unção, está em você. Então não existe crente sem unção, existe crente que não sabe a unção que tem. Preste atenção, o diabo não tem dúvida do que você é. Ele sabe quem você é, mas ele quer que você permaneça na ignorância. Porque quando você não tem revelação do que você é, você não desfruta daquilo que já está disponível. Então tem gente que é rica, mas vive como miserável. Por quê? Porque não sabe do que está disponível para ele. Mas na medida que os seus olhos são desvendados, a cegueira é removida dos seus olhos, você passa a enxergar algo que você não via antes. E uma vez que você tem luz, revelação, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Amém? E você talvez está descobrindo hoje, a mesma vida, mesma natureza, a mesma graça está em você. Mas não estou satisfeito ainda não. E é por isso que os discípulos, por entenderem isso, por terem revelação disso, passaram a ser chamados de cristãos. No livro de Atos, por quê? O que significa a palavra cristão? Pequenos cristos, Jesusinhos. Porque as pessoas olhavam para os discípulos, olhavam para Jesus e percebiam a mesma unção. As pessoas olhavam para os discípulos, olhavam para Jesus e viam as mesmas obras. As pessoas olhavam para os discípulos, olhavam para Jesus e viam a mesma autoridade. Porque a mesma unção que havia em Jesus está em você. O mesmo poder que operava através de Jesus opera através de você agora, nesse exato momento, 24 horas por dia, a unção do Espírito, rios de água viva fluem do seu interior. O mesmo poder que multiplicou pães e peixes habita dentro de você. O mesmo poder que ressuscitava mortos habita dentro de você. O mesmo poder que levantou Cristo Jesus entre os mortos habita em você, está em operação na sua vida agora. Se te rasgasse pelo meio, sairia luz o suficiente de dentro de você, que iluminaria o mundo inteiro. Você tem a vida de Deus em você. E a partir de quando você recebeu essa realidade do novo nascimento? Você foi regenerado, recriado. Mas essa é uma experiência que aconteceu inteiramente no seu espírito. Sua alma continuou sendo a mesma. E o seu corpo também. Talvez muitos aqui tiveram a experiência de novo nascimento a partir de uma pregação e de um apelo. Através da graça preveniente, você teve revelação do evangelho, do amor, da graça de Deus. E você, em arrependimento, entrega a sua vida a Jesus, o recebendo como seu Senhor e Salvador. Talvez você veio aqui à frente convidado num apelo
e quebrantado você se entrega a Ele, mas ao voltar para o seu lugar, apesar de ter sido recriado, regenerado, nascido de novo, você continua com a mesma alma, a mente. Tanto é que as pessoas, ao saírem do apelo, elas não voltam para o lugar esquecendo onde elas moram, ou se elas são casadas ou não. Por isso que tem uma igreja por aí, que tem uma tal de uma unção que as pessoas se esquecem. Mas para mim é a maior incoerência, porque o pastor lembra elas depois. Por aí. Por que você está aqui? Não sei. Mas você fumava, é por isso que você está aqui. Por que eu oro para a pessoa esquecer, para depois eu mesmo lembrar ela do que eu orei para ela esquecer? Tem lógica isso. Profundo isso, né? Então o novo nascimento não acontece na alma, na mente. Suas emoções continuam sendo as mesmas. Sua mente continua sendo as mesmas. Sua mentalidade continua sendo a mesma. E essa é uma questão chave. Olha para mim. As pessoas vêm para a vida da igreja, possuem uma experiência de novo nascimento, mas continuam com a mesma alma. Porque nós estamos num processo de transformação da alma. Paulo diz em Romanos 12:2 o quê? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas antes da sua mente ser renovada, ela é a mesma de você ter, antes de você ter nascido de novo. Os mesmos valores, os mesmos princípios, a mesma mentalidade. Então, na igreja, tem gente muito transformada. Na mesma igreja, tem gente mais ou menos transformada. E na mesma igreja, tem gente nada transformada. Você pode ser um metodistossauro. E não quer dizer que você tem uma alma transformada. Você é nascido de novo, foi recriado, é filho de Deus, mas não possui uma vida de santificação, que expressa o caráter de Jesus, a beleza de Jesus. Por quê? Porque você não possui uma mente renovada pela palavra de Deus. Mas aquele que de fato experimenta esse processo de transformação da alma, dia a dia a vida dele é transformada. Tanto é que Wesley chega a falar sobre a perfeição cristã. E o que ele quer dizer mais ou menos com isso? É que hoje você será mais transformado do que você foi ontem. E amanhã você será mais transformado do que você está sendo hoje. Amém? Então diga para o seu vizinho assim: você está mais parecido com Jesus hoje do que na quarta-feira passada. Amém? Porque dia a dia você está sendo transformado. E depois do novo nascimento, o seu corpo continua sendo o mesmo? Sim. Até infelizmente às vezes. Porque quem era baixo continua sendo baixo, quem era alto continua sendo alto, quem era magrinho continua sendo magrinho, se bem que crente come, né? Que engordou depois do novo nascimento. Quem era gordinho continua gordinho. Porque o novo nascimento, ele não acontece no corpo. Ele acontece inteiramente aonde? Isso aí, já até falando errado aqui. Acontece inteiramente no espírito. Seu espírito foi recriado, você nasceu de novo. Sua alma está sendo transformada, sua mente é renovada pela palavra. E o seu corpo, enquanto você estiver vivendo essa vida terrena, no seu corpo habita o que nós chamamos de carne, que tem inclinação para o pecado, que tem desejo pelo pecado, que tem paixão pelo pecado. Enquanto o seu corpo não for glorificado, ele deve ser disciplinado. É o que Paulo nos ensina nas suas cartas. Então eu poderia dizer
que se o homem possui uma natureza tríplice, a salvação também precisa alcançar as três partes dessa natureza, formando o homem um ser integral: espírito, alma e corpo. Então eu poderia dizer que a salvação acontece em três tempos: passado, presente e futuro. 3 voluntários me ajudem aqui, por favor. Eu acho que essas ilustrações ajudam a esclarecer mais. Você me ajuda de novo? Você também, por favor? Você me ajuda, Jackson? Ok. Vem para cá você, querido. Jackson fica no meio. Isso. Então, olha só. Espírito, alma e corpo. Vamos falar juntos? Espírito, alma e corpo. No passado, você foi salvo. Por quê? Porque seu espírito ele foi recriado. Você nasceu de novo. Através do novo nascimento, você recebe um novo espírito, um novo coração. Amém? Mas no presente você está sendo salvo. Por quê? Porque a sua alma ela está sendo transformada pela palavra. É o que chamamos também de renovação da mente. E no futuro você será salvo. Por quê? Porque o seu corpo será glorificado. Então diga comigo: no passado eu fui salvo, porque o meu espírito foi recriado. Mas eu estou sendo salvo, porque a minha alma está sendo transformada. E eu serei salvo. Por que você será salvo? No futuro, seu corpo será glorificado. Amém? E aí a salvação alcança plenamente o seu ser integral: espírito, alma e corpo. Mas enquanto estamos vivendo essa vida terrena, apesar de Jesus afirmar que o espírito está pronto, esse processo de transformação da sua alma vai durar a sua vida inteira. Mas um dia o seu corpo será glorificado. E esse corpo glorificado não terá inclinação para o pecado. Porque uma vez me perguntaram assim: o que garante que não haverá queda no céu novamente? Porque todas as promessas, as profecias podem ser concluídas, de fato concretizadas, e vai que tem uma queda do céu novamente, o homem cai novamente. O corpo que nós receberemos, hoje, a carne, o pecado habita no corpo. Ele é inclinado para o pecado, tem desejo pelo pecado. Mas o corpo que nós receberemos naquele dia será um corpo glorificado. E nele não terá mais inclinação para o pecado, desejo para o pecado. Amém? Mas enquanto você estiver aqui, você vai precisar aprender a lidar com isso. Disciplinando o seu corpo e transformando a sua alma. Por que ela tem que ser transformada? Vou te contar um segredo que não está incluído na sua mensalidade aí. A sua alma, ela é interesseira. A sua alma é a sede das suas vontades. É nela que você toma decisões. É nela que você decide. Só que ela é interesseira. Ela sempre vai cooperar com quem estiver mais forte. Então Paulo diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E é como se acontecesse dentro de você uma disputa de cabo de guerra. Por quê? Enquanto o seu espírito quer orar, o que a sua carne quer fazer? O que a sua carne... Vai confessando o pecado aí. Perguntar mais uma vez. Enquanto o seu espírito quer orar, cuidado com ele, hein, gente. O que a sua carne quer fazer? Não, dormir. Fala. Dá nome aos bois. Enquanto o seu espírito quer meditar na palavra,
O que a sua carne quer fazer? Assistir televisão. Enquanto o seu espírito quer jejuar, o que a sua carne quer fazer? Comer aquela picanha sangrenta, maturada, aleluia. Enquanto o seu espírito quer vir aqui na quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho na escola de discípulos, o que a sua carne quer fazer? Ver o Cruzeiro ganhar do Cruzeiro. Já viu essa cena em algum lugar? Sim ou não? Já viram esse filme? Essa é a diferença entre o crente espiritual e o crente carnal. Quem é o crente carnal? É aquele que faz a vontade do Espírito. Aliás, o crente espiritual, só para ver se vocês estão acordados. Quem é o crente espiritual? É aquele que faz a vontade do Espírito. E quem é o crente carnal? Existem 3 tipos de homens, anotem aí também. O homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Vou repetir. Existem 3 tipos de homens. O homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Quem é o homem natural? É aquele que não nasceu de novo, não conhece a Deus, não tem uma experiência de salvação. Quem é o crente carnal? É aquele que nasceu de novo, mas ele é governado pela sua carne. Ele é controlado pela carne. Então tem 2 tipos de crentes carnais. O primeiro é o que Paulo chama de neófito, é um recém-plantado na fé, é um bebê espiritual, ele ainda não aprendeu a ser governado pelo Espírito, a andar no Espírito, a ser dirigido pelo Espírito. Por isso ele vive inclinado ainda para o pecado. Então, o bebê espiritual, o novo convertido, ele tem que ser ensinado a como vencer as tentações. Ele tem que ser instruído a como exercitar o seu espírito, para que ele possa de fato ter vitória sobre o pecado e viver uma vida de santidade. Amém? Mas além do novo convertido ser um crente carnal, a maioria dos crentes nas igrejas são carnais, apesar do tempo de convertidos. Por quê? Porque ainda não são guiados, governados pelo Espírito. São controlados pela sua carne. Mas por outro lado, há um terceiro tipo de homem, que é o crente espiritual. Quem é o crente espiritual? É aquele que, enquanto o seu espírito quer orar e a sua carne quer dormir, porque apesar de ser espiritual não é sair andando, levitando por aí. Ele continua tendo uma carne. Sim ou não? Mas ele aprendeu a pegar a sua carne pelo colarinho para fazer a vontade do Espírito. Esse é o crente espiritual. Amém? Em que estágio você está? Não me responde não. Mas palmas para eles, muito obrigado. Então o novo nascimento, ele acontece inteiramente aonde? No Espírito. Terceira razão, vamos avançar. O conhecimento espiritual é adquirido aonde? No Espírito. 1 João capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural, lembra do homem natural? Quem é o homem natural? Diga, é aquele que não nasceu de novo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe são loucura, e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Diga, as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Você acha que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque elas são difíceis de serem entendidas? Porque elas são complicadas? Sim ou não? Na verdade, as coisas de Deus, elas são simples. Mas o homem natural não é capaz de entender. Por quê? Porque aquilo que é do Espírito de Deus não é compreendido na mente, mas são verdades discernidas no Espírito, porque são coisas espirituais. Então, uma outra forma de você entender isso é através de um exemplo que eu costumo dar. O espírito humano é como se fosse uma antena. Assim como há uma antena dentro desse telefone que sumiu. Dentro desse telefone há uma antena. Aqui nesse ambiente há, por exemplo, ondas de satélite, do sinal da internet, sim ou não? Da operadora do telefone, sim ou não? Você está vendo? Você está sentindo? Você pode pegar, mas você é capaz de perceber. Se você tiver o equipamento adequado. Que equipamento é esse? Uma antena. Esse celular só é capaz de perceber, por exemplo, as ondas aqui que nós acabamos de falar, porque dentro dele há uma antena. Se essa antena estiver inoperante, se essa antena estiver quebrada, ele será capaz de perceber? Não. Assim é o homem natural. Seu espírito humano é essa antena. Você não vê Deus. Você não pega em Deus. Você não toca em Deus. Mas você pode percebê-lo. Percebê-lo a partir do seu espírito. Não só a presença do Espírito de Deus, mas também a partir dessa antena que é o seu espírito, você percebe até mesmo em certos ambientes a presença de espíritos imundos, sim ou não? Mas o homem natural não é que ele não possui um espírito, não é que ele não possui uma antena. A antena dele está inoperante. Então ele não é capaz de sintonizar com a frequência celestial. E aí Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas são espirituais, portanto são discernidas espiritualmente. Mas a partir do novo nascimento, essa antena ela é recriada. Amém? E a partir do novo nascimento, hoje você pode então ter plena comunhão e relacionamento com Deus. Quarto motivo do porquê saber a diferença entre o espírito e a alma, está aí na apostila, porque a adoração é algo que acontece aonde? João 4:24 novamente. O texto diz que Deus ele é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração não é aquela que tem origem na alma do homem e não é aquela que tem origem no seu corpo. Então vamos entender a lógica daqui. Deus é espírito, amém? E você quer adorá-lo. Adoração é comunhão, adoração é relacionamento. Mas para que você possa ter comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com Ele pelo Espírito. Mas muitos querem adorá-lo apenas usando a sua mente. E muitos dos momentos de louvor e adoração nas nossas igrejas locais é uma adoração que envolve apenas o nível da alma. Aí nós tocamos apenas na emoção das pessoas.
E não é de fato uma adoração que brotou e que teve origem no Espírito. Amém, queridos? É por isso que muitos de nós vivemos apenas a vida cristã no campo da mente e achamos que ser crente é uma questão de aprender coisas. Mas é uma questão de revelação. Amém, queridos? Eu sei que você já deve ter ouvido muito isso nas igrejas. Por exemplo, silêncio. Adore em espírito. Mas adoração não significa ficar em silêncio. Ao mesmo tempo, não é porque uma pessoa está falando ou cantando que ela está adorando. Você não deve estar preso naquilo que as coisas aparentam ser. O que nós devemos nos preocupar é a origem das coisas. Porque a verdadeira adoração é aquela que tem origem no Espírito. Mas no meio da adoração, uma pessoa pode se emocionar? Sim. Porque ela tem origem no Espírito, ela brota no Espírito, mas ela transborda na sua alma. E às vezes, até mesmo pessoas que até dançam ou pulam ou têm vontade de correr. É algo que brotou no Espírito, transbordou na alma e chegou a transbordar no seu corpo. Mas a origem daquela adoração é aonde? No Espírito. Então nós devemos ser capazes de perceber, de identificar o Espírito, para que de fato essa adoração seja uma adoração genuína. Amém? Então diga assim para o seu vizinho: não se preocupe com a aparência das coisas em si, mas com a origem delas. Amém? Quinta razão do porquê devemos identificar o que é alma e espírito, é porque nós devemos orar sem cessar. Efésios, capítulo 6, verso 18. Devemos orar sem cessar. Efésios, capítulo 6, verso 18. Olha o texto. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Diga comigo, orando em todo tempo. Diga para o seu vizinho: vizinho, você deve orar em todo tempo. Mas como orar em todo tempo? Ou como orar sem cessar? Há algum jeito de orar em todo tempo usando a mente? Sim ou não? Estudar e orar, trabalhar e orar, sim ou não? Portanto, orar em todo tempo no Espírito, como Paulo diz, é estar continuamente conectado com Deus. E eu vou te dizer, essa é uma chave para a sua vida cristã. Ou seja, continuamente o seu espírito está inclinado para Deus, aceso para Deus, voltado para Deus, direcionado para Deus, conectado com o Espírito de Deus. Então não importa qual é a tarefa que eu estou fazendo, não importa o lugar que eu estou, a minha preocupação constantemente é: eu estou percebendo? Meu espírito está direcionado para Deus? Eu estou exercitando o meu espírito? Ele está aceso para Deus? Então, se o seu espírito está continuamente conectado, aceso para Deus, o tempo inteiro, inclinado, voltado para Deus, para perceber a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, a direção do Espírito de Deus, você não precisa da sua mente para isso. Eu faço um exercício que eu te convido a fazer. Um dia de loucura, entre aspas. Enxergar Deus em todas as coisas. E você vai perceber que seu espírito estará constantemente incendiado, conectado, voltado para Deus. Então você acorda pela manhã e você vai tomar um banho ao acordar. Você entra naquele chuveiro e você fala: essa água não me molha, não me lava coisa nenhuma. O que me lava é a palavra de Deus. Eu sou lavado por ela. Estão compreendendo?
Aí você senta na mesa do café da manhã e vai comer aquele pão. Você diz: esse pão não me alimenta, esse pão não me sustenta. O pão que me sustenta é o pão celestial, Cristo Jesus. Ele é a minha comida, Ele é o meu alimento. Aí você sai depois de comer, entra no carro, segura no volante, você diz: esse carro não me dirige, quem me conduz é o Espírito Santo, eu sou governado, guiado pelo Espírito. Aí você chega em casa, depois cansado, deita na cama, você diz: essa cama não me descansa nada, o meu descanso é o Senhor, eu entro agora no descanso da fé, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Aí você pega o cobertor para se cobrir, você diz: esse cobertor não me cobre coisa nenhuma, eu estou coberto debaixo das asas do Senhor, ali é o meu lugar seguro. Estão compreendendo? É enxergar Deus em tudo. Você pode enxergar Deus em todas as coisas. Faça isso. E você perceberá que o seu espírito estará continuamente aceso para Deus, conectado. Amém? E uma forma também de fazermos isso, é por isso que Paulo fala lá em Efésios 6, verso 18 em diante, 17 em diante. O que Paulo diz? E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito. Aleluia. Mas enchei-vos o Espírito. Quem é que se enche do Espírito? Você. O que Paulo está dizendo? Não se embriague com o vinho, mas se encha do Espírito. Por quê? Aquele que está embriagado com o vinho, preste atenção, porque essa é uma questão chave. Se você tiver revelação disso, até o seu casamento muda. Aquele que é embriagado com o vinho é controlado pelo vinho, é governado pelo vinho, é dominado pelo vinho. Portanto, Paulo diz: não se embriague com o vinho, mas se encha do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito é controlado pelo Espírito, é governado pelo Espírito, é dirigido pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Não estão entendendo nada. Agora, enchei-vos do Espírito, no grego, cadê os estudiosos aí de grego? Dá uma ideia de continuidade. É como se Paulo estivesse dizendo assim: se encha do Espírito, sendo cheio do Espírito, continuamente sendo cheio. É como se Paulo estivesse dizendo assim: assim como você não para de respirar, não pare de se encher do Espírito. Qual que é o problema? Você acha que você é cheio do Espírito? No dia que você foi batizado com o Espírito Santo, foi revestido de poder, caiu para trás, deu cambalhota, babou no chão, falou em línguas, aleluia, amém? Mas você tem que viver uma vida cheia do Espírito. Amém? Eu sou cheio do Espírito hoje, continuo sendo cheio do Espírito, continuamente sendo cheio dele, e cada vez eu recebo mais dele, me encho dele, e bebo dele, até que eu fico completamente embriagado pelo Espírito, e eu sou tão cheio do Espírito que sou governado por ele, controlado por ele, dirigido por ele. Você sabe que a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e versículos. A nossa Bíblia é organizada dessa forma, para que a gente consiga identificar as coisas da melhor forma e mais rápido. Mas um dos principais princípios da hermenêutica é o princípio em que a Bíblia deve ser interpretada dentro do seu contexto. O que quer dizer a palavra contexto? Com significa junto e texto significa tecido. Contexto, então, quer dizer algo que foi tecido em conjunto, que não deve ser separado, não deve ser rasgado. Quando Paulo termina de falar sobre ser cheio do Espírito, ele vai começar a falar sobre o quê? Em Efésios 5. Depois que ele termina esse assunto, ele começa a falar o quê? De forma prática, algo prático na vida. Sobre casamento. Aí ele diz o quê? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia. Mas
As irmãs nem dão glória a Deus. Sua oportunidade. E aí Paulo também diz o quê? Que as mulheres devem se submeter ao marido como ela submete ao Senhor. Amém, irmãs? Só que aí as irmãs acham que isso não é suficiente. Aí tem que fazer um seminário de 70 semanas para ensiná-las sobre a submissão, porque só a Bíblia falar não é suficiente. Estou brincando. Mas preste atenção. O que as mulheres dizem? É difícil demais. Ser submissa é difícil demais. Esse é o problema, você não tem revelação. Paulo diz que a mulher deve submeter ao marido como ao Senhor. Como que isso funciona? Ela não vai falar com o marido. Ela vai falar com o chefe dele. Quem é o chefe dele? Cristo, que é quem? O cabeça. Aí ela fala: Senhor, meu marido não quer deixar que eu faça aquilo. Meu marido não quer permitir que eu te sirva. Meu marido não quer permitir aquilo ou aquilo outro, mas o Senhor é o cabeça dele, o chefe dele. Estão compreendendo? Muda aquele coração. Ou seja, o problema é que você fica falando na orelha do seu marido, ao invés de procurar o chefe dele, que é Cristo. Fala com cabeça, que ele é poderoso para inclinar o coração do homem. Isso é uma chave espiritual poderosa para você. Não é? Mas esse é o problema. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Porque essa é a pregação do Evangelho. Preste atenção. Hoje nos púlpitos pouco se prega o Evangelho. A pregação que se tem hoje é uma pregação humanista. O que é isso? É o que o homem tem que fazer. E quando nós falamos o que o homem tem que fazer, não é o Evangelho. Porque hoje a pregação é qual? 10 passos para mudar seu casamento. É tudo que você tem que fazer. Qual que é a pregação do Evangelho? É aquilo que Deus já fez em Cristo. Estão compreendendo? Você não tem que fazer nada. Você tem apenas que crer. Então, enquanto uns pregam 10 passos para mudar seu casamento, qual que é a pregação do Evangelho? Seu casamento virou água, chama Jesus para entrar no seu casamento. E ele transforma tudo aquilo que virou água em vinho. E aquele vinho que ia levar 15, 20 anos para ser um bom vinho, ele transforma instantaneamente. Estão compreendendo? É apenas crer em Cristo. Mas pastor, tudo bem, mas de vez em quando a gente tem que falar o que a pessoa tem que fazer. Ok, Paulo diz: o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, quanto mais você meditar no amor de Deus por você, mais amor será gerado no seu coração pela sua esposa. É só olhar para Jesus. Porque quando foi que Cristo amou a igreja? Quando nós éramos pecadores que merecíamos estar de cabeça para baixo no inferno, inimigos de Deus nós éramos, e Ele nos amou quando éramos ainda pouco amáveis. Preste atenção, Cristo amou a igreja sem ter encontrado nada de bom nela. Nós éramos inimigos dele. Então o marido pode amar a sua esposa independente de encontrar qualidades nela, porque é assim que Cristo amou a igreja. Só que aí nós ensinamos isso nas nossas igrejas. Aí o que as pessoas geralmente falam? É impossível viver isso. É impossível viver essa realidade, pastor. Mas eu vou te dizer, acredite em mim, esse é o padrão do casamento no Novo Testamento. Mas é impossível você viver esse padrão na força do seu braço. Por isso que Paulo, antes de falar o padrão, o que ele diz? Seja cheio do Espírito. Porque você só vai viver essa realidade se você viver uma vida no Espírito. Enquanto você quer viver esse padrão na força do seu braço, a vida cristã vai ser o quê? Fardo, peso para você. Mas se você for cheio do Espírito, você será controlado pelo Espírito, governado pelo Espírito. Você entendeu a lógica bíblica? Então qual que é a chave? Ser cheio do Espírito e ser continuamente cheio do Espírito. Como? O que o Paulo diz? Como que somos cheios do Espírito? Verso 19, falando. Mas não é um falar qualquer, é um falar espiritual.
ser cheio do Espírito com a boca calada. Crente calado é crente oprimido. Porque crente cheio do Espírito é crente que fala, mas não é um falar qualquer, é um falar espiritual. E quando ele abre a boca para falar, até o ambiente que ele está muda. Só o glória a Deus que ele dá lá no pequeno grupo já muda o ambiente. Por quê? Porque o falar dele é um falar carregado de vida, de unção. Você deveria ter essa prática de ser cheio do Espírito continuamente. Então não tem lugar para passividade. Porque nós pensamos o quê? Eu quero ser cheio do Espírito. Vou ficar quieto aqui no meu canto nesse culto. E vai vir a missionária poderosa. E quando ela vier sapateando ao meu encontro, e ela colocar a mão dela poderosa na minha cabeça, eu vou ser cheio do Espírito. Você decide ser cheio do Espírito. Você escolhe ser cheio do Espírito. É imperativo o verbo, ele diz: enchei-vos do Espírito. Como? Falando. Eu vou abrir a boca e vou falar. Mas é um falar qualquer? Não. É um falar espiritual. Salmodiando, oferecendo ações de graças, com hinos e cânticos espirituais. Você abre a sua boca lá no seu trabalho, você começa a glorificar ao Senhor. Você está no trânsito, no engarrafamento, você abre a sua boca e começa a orar em outras línguas no Espírito. Estão compreendendo? E na medida que você abre a sua boca e começa a falar, você está tendo uma vida cheia do Espírito. O problema é que isso na sua vida é só um evento. É só algo que acontece uma vez por semana no domingo. Aí no culto você quer fazer o que não fez a semana inteira. Mas isso é algo que deve fazer parte do seu dia a dia. Acorde amanhã falando o quê? Isso, bom dia Espírito Santo, glorificando a Ele, exaltando a Ele, quem você é em Cristo, quem Ele é, os atributos de Deus, a grandeza de Deus. Fale, e aquilo se mantém vivo dentro de você, e você percebe que o seu depósito espiritual está sendo cheio. Só que eu estou falando isso aqui, parece que para alguns estou falando outra língua. Isso é para você. Isso não é para alguns que são especiais, não. Tem pessoas que contam as experiências dela, você pensa o quê? Eu nunca vou conseguir viver isso. Essa é uma pessoa tão extraordinária, tão fora do comum. Preste atenção, isso está disponível para todos. Uma das coisas que eu amo nessa escola é que você pode levantar dessa cadeira agora e começar a colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui. Aí você vai sair daqui, você vai entrar lá dentro do ônibus, cheio do Espírito, falando no Espírito. E eu nem sei o que vai acontecer lá dentro. E aí você vai entrar no inesperado de Deus. Quantos estão prontos para entrar no inesperado de Deus? Já vai virar uma vigília pentecostal essa aula aqui, aleluia. Que eu vim animado hoje, irmãos. Entrar no inesperado de Deus. Eu lembro de uma história de uma irmãzinha simples. Sabe aquelas irmãs dos dons espirituais? Que olha para você com um olhar profundo, você fica: o que você está vendo? Fala logo em nome de Jesus, já viu? Era assim. Cheia de Deus, cheia do Espírito, simples. De repente, numa madrugada, o Espírito Santo fala com ela: sai da sua casa, vai para a rua tal, que fica de esquina com a rua tal, e lá naquele lugar, abra sua Bíblia e você vai começar a pregar o Evangelho. Falar do meu amor. E o que ela pensou? Está repreendida em nome de Jesus. Eu estou orando tanto que eu já estou ficando louca. Isso não pode ser coisa de Deus, e mandar sair da minha casa de madrugada, numa noite como essas, né, a rua vazia, e o Espírito Santo falando com ela, ministrando no coração dela, até que ela resolve fazer. Pega a Bíblia dela, vai para exatamente aquele lugar que o Espírito Santo a direcionou. Eu não sei se você crê nessas coisas, mas eu creio demais. De repente ela abre a Bíblia dela e começa a pregar o Evangelho, falando do amor de Deus. Quem estava ouvindo ela? Ninguém. Não tinha ninguém na rua. Até apelo ela fez. Depois que ela fez o que tinha que fazer, não viu nada acontecer e foi embora para casa.
Deus já te mandou fazer algo, você não entende nada do porquê que Ele te mandou fazer aquilo. Foi o que aconteceu com ela. Não viu nada, foi embora. Depois de muitos anos, isso aconteceu lá em Goiás. Essa irmã está participando de uma conferência sobre missões. E um homem começa a compartilhar um testemunho. Teve um dia, de madrugada, que eu estava decidido a acabar com a minha vida. Mas de repente eu comecei a ouvir uma velha louca falando na rua. E ela começou a falar de um amor que eu não conhecia. E ela fez um apelo, uma oração. Eu repeti a oração que ela fez. E eu quero dizer que aquela velha louca que falou naquele dia, aquela senhora que está sentada ali naquela fileira. Uau! Isso é entrar no inesperado de Deus. Isso é pisar no rio onde não dá pé. Já viu isso? É ser governado, é ser guiado, é ser movido, é ser dirigido pelo Espírito. Amém? E de repente você está conversando com uma pessoa e Deus começa a falar coisas no seu coração a respeito daquela pessoa. Ou às vezes, quantos momentos eu estou num atendimento, num aconselhamento, e o Espírito Santo começa a trazer direções claras para conduzir aquela situação, para trazer de fato luz para algo que está meio confuso. Por quê? Porque seu espírito precisa estar continuamente ligado, conectado, aceso para Deus. Então não queira fazer a obra de Deus apenas no nível natural, intelectual, isso é muito importante, mas mais importante ainda é ter um espírito completamente conectado com o Espírito de Deus. Fala para o seu vizinho, seja cheio do Espírito, continue sendo cheio do Espírito. Fala para ele, assim como você não para de respirar, não pare de se encher do Espírito. Aleluia! Amém? Então você pode ter isso como estilo de vida, falar em línguas. Você não precisa sentir um arrepio arrupiado, da arrepitude profunda, para que você comece a falar em línguas. Você não precisa que alguém ponha as mãos sobre a sua cabeça. Estão compreendendo? Sim ou não? Quem fala em línguas é você, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vem na sua língua e começa a mexer a sua língua. É você. O que diz em Atos 2? Que pousou uma língua de fogo sobre cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem concede é o Espírito, mas quem fala é você. Quem dá habilidade é o Espírito, mas quem fala é você. Quem permite é o Espírito, mas quem fala é você. Amém? Então falar em línguas deveria ser algo que faz parte do seu dia a dia. Aleluia. Acorde falando em línguas. Amém? Você está no trânsito, você está orando no Espírito. Você de vez em quando sai no seu trabalho, no intervalo, se tranca do banheiro e vai falar em outras línguas. Porque tem gente que você conversa com elas, dá até vontade de tomar banho depois. Porque tem coisa que parece que gruda em você. Sim ou não? Você trabalha, as pessoas falando palavras sujas, impuras, cantando músicas impuras o dia inteiro. Mas de vez em quando você dá um glória a Deus. Você começa a exaltar ao Senhor. Amém? Eu tinha uma vizinha, quando eu morava num apartamento, que ela adorava ficar ouvindo quando eu começava a orar. E de vez em quando ela falava comigo. Era eu começar a orar, que ela já dava um jeito de começar a querer ouvir eu orar. Tem dia que eu quero orar, ou tem dia que eu me levanto para orar, mas eu não estou com tanta vontade de orar. Não sei se já aconteceu com você isso. Aí o que eu faço? Eu começo a orar em outras línguas, andando no quarto. Estão compreendendo? Mas tem dia que até isso está difícil. Aí o que eu faço? Eu pego a minha Bíblia
e começa a orar a palavra, confessar a palavra, e declarar a palavra, liberar a palavra. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. A maneira bíblica de liberar a fé é falando, é confessando, é declarando. Eu declaro aquilo que eu sou em Cristo, eu declaro aquilo que eu possuo em Cristo, eu declaro a minha realidade em Cristo, eu declaro a minha herança em Cristo, eu libero a palavra, eu confesso a palavra. Eu não estou vendo, mas eu creio, por isso falo. Só que tem dia que até isso é difícil. O que eu faço? Coloco uma música, começa a cantar. Tem dia que só Cassiane dá jeito também, fala a verdade. Deus vai na frente e abrindo o caminho. Ordena os anjos para contigo lutar. E você entra no chu, como eu costumo dizer, no reteté, dentro do seu quarto. No dia que você tiver revelação disso, as suas maiores experiências com Deus serão em momentos como esse. Não será no dia que vai ter um missionário americano poderoso. Não vai ser no dia que vai ter aquele pastor super ungido com a mão poderosa, que coloca a mão sobre a sua cabeça, e tem crente que não pode ver uma mão levantada, que enfia a cabeça dele debaixo. Por quê? Porque você descobre que é um Deus residente. Você não entendeu ainda? É um Deus residente, que habita, que mora dentro de você. Só que você ora no seu quarto como se Deus estivesse lá na estratosfera. Aí você até ora: Senhor, entrando agora na sua presença. Qual foi a hora que você saiu, meu filho? Ele habita dentro de você. Posso contar uma coisa? No céu você não vai estar mais perto de Deus do que você já está hoje. Por que não? Porque Ele mora dentro de você. Ele habita dentro de você. Você ora até assim: Jesus, né? Canta aquela música: eu marquei um encontro com Deus. Como que você marca um encontro com alguém que mora dentro de você? Ainda chega atrasado no encontro. Aí Deus fala para você quando termina o encontro: tchau, crente safado, não chega atrasado semana que vem não. Ele habita dentro de você. Aí você ora: Jesus, nos acompanhe agora nessa viagem. Por quê? Porque você é só um religioso que uma vez por semana você coloca a roupa de ver Deus, que é no domingo, e aí quando pisa naquela calçada o milagre acontece. Aí você vira um crente espiritual, mas termina o culto, você pisa na calçada de novo, você se transforma. Por quê? Porque você acha que Deus mora aqui dentro. Mas vou te dizer, Deus mora dentro de você. Dentro de você. O poder dos poderes habita dentro de você. O mesmo Espírito que se movia em Jesus e através de Jesus habita dentro de você. Pastor, por que eu não desfruto disso ainda? Porque você precisa ter revelação. Porque quando você tem luz, você se apropria, você toma posse, você desfruta disso. Amém? E esse Espírito que habita dentro de você, ele quer te guiar. Preste atenção, irmãos. Eu não sei porque eu estou falando tudo isso, mas eu creio que é algo que o Espírito Santo quer trazer luz sobre nós. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um empregadinho de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, que quer ter comunhão, que quer ter intimidade, que quer ter relacionamento. Deus é um Deus pegajoso. Deus é um Deus beijoqueiro. Ele quer te ter. Ele quer ter comunhão. Ele quer se revelar a você, Ele quer se mostrar a você. Deus não está brincando de pique-esconde com você, como se fosse difícil demais achá-lo, encontrá-lo, e só alguns super especiais um dia encontrarão a Deus. Não, Ele tem mais fome de você do que você tem por Ele.
conselheiro. É aquele conselheiro que fala o conselho certo, na hora certa, na pinta, na mosca, exatamente aquilo que você precisa ouvir. Quando você não sabe o que falar, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe que caminho seguir, quando você não sabe que porta entrar, o Espírito Santo é aquele conselheiro que fala exatamente aquilo que você precisa ouvir. E ele habita dentro de você. Essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, nosso conselheiro, habita em você. O Espírito Santo, uma das definições da palavra paráclitos é encorajador. É aquela pessoa que não para de pensar em um segundo em você, e como ele pode te ajudar mais, e como ele pode te encorajar mais. Quando você pensa em parar, quando você pensa em retroceder, quando você pensa em desistir, o Espírito Santo é aquele encorajador que em todo o tempo está falando para você: não pare agora, não desista agora, a promessa está aí, olhe para frente, prossiga, persiste, olha para frente, olhe para o alvo, olhe para Cristo, olhe para a promessa. O Espírito Santo é o seu encorajador. O Espírito Santo é o seu advogado. Ele não é o acusador. Ele é o seu advogado, ele é o seu amigo influente. Estão compreendendo? Sim ou não? O Espírito Santo é o seu advogado. Quando o diabo se levanta para te acusar, você tem um Espírito Santo para ser o seu advogado. Qual que é a diferença, irmãos, de ser convencido pelo Espírito do pecado e de ser acusado pelo diabo no pecado? Quando o Espírito Santo convence você do pecado, ele não te deixa arrasado na lona, jogado no chão. Ele reafirma quem você é em Cristo. Ele te convence do pecado, ele mostra o seu estado, mas ele te diz: você é filho amado, o sangue de Jesus é poderoso, a graça de Deus é maior do que todos os seus pecados. Ou seja, ele reafirma quem você é. Portanto, é um arrependimento que gera uma tristeza segundo o Espírito, mas que traz uma paz enorme no seu coração. Por quê? Porque ele reafirma